Graça e paz, família! Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Uma noite abençoada para vocês. Se você está assistindo aqui ao vivo à noite, se você estiver assistindo pela manhã, pela tarde, enfim, a hora que você estiver desfrutando desta live, obrigado aí pela participação, deixa teu like, comente à vontade e vamos que vamos para mais um tema. E esse é o assunto que eu quero tratar com vocês. Os dons irrevogáveis, ou os irrevogáveis dons de Deus. O que acontece, abençoados? Quando nós falamos de dom, nós estamos falando de uma capacitação de Deus em nós, ou nos membros que compõem a igreja. E os dons são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus deu e ele não se arrepende. E ele deu para a edificação do corpo, visando a edificação da família espiritual, família de Deus. Quando nós estamos servindo no reino, mediante o dom da graça de Deus, o crescimento ele acontece pelo próprio Deus. Hoje pela manhã nós falamos de uma mensagem sobre o crescimento que vem de Deus. O crescimento espiritual, o crescimento que vem pelo entendimento, pela revelação, pela graça. Crescer na graça e no conhecimento. Nós comentamos sobre esse assunto pela manhã. O dom não é diferente. O dom é visando esse crescimento, esse amadurecimento, essa edificação plena, coletiva. Agora esses dons, ele pode ser visto, ou eles podem serem vistos, né, porque são dons no plural, de uma forma com que eu venha me apropriar de certos títulos, como pastor, né, bispo, apóstolo, profeta. Claro que não, porque isso não tem nada a ver com dom. Esses títulos humanos, religiosos que nós vemos aí, não se aplica aos dons de Deus. Primeiramente, os dons que Deus dá, ou que Deus dava na edificação da igreja ali no primeiro século, e os dons que Deus tem derramado na nossa mente, no nosso entendimento hoje, para propagar a mensagem da graça, os dons não podem exaltar o homem, não deve exaltar o homem. Então todo aquele que se intitula alguma coisa, ele não é nada. Ele está tentando usurpar a glória de Deus. Logo o dom não é do Espírito, porque se o dom fosse do Espírito, glorificava a Deus. Jesus de Nazaré, no seu tempo de ministério terreno, e aqui eu abro parêntese, que tem um irmãozinho aí que está fazendo uns comentários aqui no canal, meu Pai do céu. Ele diz que nós estamos pregando que Jesus está vivo, que nós estamos pregando que Cristo ainda existe no ponto de vista terreno. Claro que não, nós nunca pregamos isso. Agora, engraçado que parece que ele descobriu a fórmula da Coca-Cola.
Porque são as mesmas pessoas que estavam dando aí like, comentando nas nossas mensagens, dizendo que estavam aprendendo conosco. Ô irmão, estou aprendendo muito. Ô irmão, glória a Deus, meus olhos se abriram. Agora estão tentando nos refutar, porque nós estamos pregando a graça e dentro da sua conjunção verbal, histórica, nós estamos falando ali de Jesus de Nazaré, o Jesus ressuscitado, né? Ou seja, dentro do seu contexto linear, até mostrarmos que o reino foi entregue ao Pai no ano 70 e hoje estamos na plenitude eterna da graça de Deus, o preterismo completo. Mas esse abençoado em específico, ele tem dito que nós não estamos pregando o preterismo completo, porque nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Olha que conversa. Como é que você vai ensinar uma coisa se você não passar? Eu até falei sobre essa mensagem, sobre esse assunto alguns dias atrás. Como é que você vai chegar até o ano 70 explicando para os filhos de Deus? Isso é um dom, irmão. Isso é uma graça que Deus dá para que nós venhamos exaltar aquilo que Cristo fez. Agora, a partir do momento que eu tento diminuir Cristo, diminuir Jesus de Nazaré, humanamente falando, naquilo que ele começou a fazer, tentar desfazer, desmerecer a obra da cruz, a ressurreição. Então, eu estou deixando de exaltar Deus. Porque até chegar ao ponto de falarmos que o Filho entregou o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos, nós temos que passar, do A a zinco, do A a Z, o beabá, temos que explicar detalhadamente, não como doutrina para ser vivida, mas como ponto histórico para ser entendido. Mas os radicais que querem ter uma novidade para contar, sempre vai desfazer de um trabalho sério que tem texto e contexto para vir tentando nos difamar, nos refutar, sem nenhum respaldo bíblico, com coerência com o Evangelho da Graça, e não adianta dizer que prega preterismo completo. Por que não prega? Então o dom que Deus distribuiu, o dom que Deus deu, são irrevogáveis, independente dos tempos. Não são títulos, tá? Não são cargos. Não estou falando aqui de ofício pastoral, ofício sacerdotal, nada disso. Aí é interpretação religiosa. Estou falando de dom. E dom não exalta o indivíduo. Dom não exalta o homem. O dom exalta a Deus. Então Jesus de Nazaré disse: creio pelo menos pelas obras que eu faço, porque não faço de mim mesmo. Ou seja, o próprio Jesus de Nazaré deu a entender, mostrou, ensinou que o que ele fazia era um dom de Deus, era um dom divino, não era dele, era de Deus. O que ele edificou no tempo que ele viveu entre os discípulos, entre os homens, era de Deus, não era dele. Filipe disse: mostra-nos o Pai que nos basta. E ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e tu não diz, mostra-me o Pai? Creia ao menos pelas obras, porque eu não faço de mim mesmo. Então, era dom de Deus. Era Cristo fazendo a obra do Pai. Jesus de Nazaré disse também lá em João 8, nos versículos 42 em diante: vocês não creem em mim, vocês têm por pai o diabo, se vocês crescem em mim, vocês não procuravam tirar minha vida. Ah, nós somos filhos de Abraão, Abraão não fez isso. Ah, então você é louco, você não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Ele deu, pronto, não toma de volta. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Dons e vocação. Romanos 11, 29. Romanos capítulo 12,
versículo 5 em diante, diz assim: assim nós, embora muitos, somos só um corpo em Cristo, só um corpo em Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. De maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, está falando de dom, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tá vendo? Tudo isso é dom. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte é um dom também, faça com liberalidade. E o que preside, que governa, que está liderando alguma situação, com cuidado, com zelo, não como tendo domínio, como ensinou o apóstolo Pedro, mas se colocando como exemplo. E o que usa de misericórdia, que faça com alegria. E o que é isso? Dons irrevogáveis, que Deus não toma. Esses dons hoje, eles estão atuantes na igreja? No meio da família da fé? Sim. Mas a pessoa tem que se destacar, carregar uma melancia na cabeça, pendurar um colar de ouro, um anel de teologia, necessariamente ele tem que usar um paletó de linho, uma gravata de seda, um lenço banhado a ouro para dizer que ele tem esse dom? Não, são pessoas comuns, pessoas normais, pessoas humildes, pessoas simples, que receberam esses dons irrevogáveis para contribuir na edificação do corpo, não do corpo de Jesus de Nazaré, mas hoje da igreja, da família da fé, da família espiritual. São os dons irrevogáveis, Deus não tira. Agora, alguns vão exercer os dons e outros não. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Então eu estou nesse dom me dedicando a ensinar dentro da Bíblia. Não ensinar o que eu penso, ensinar o que o Evangelho nos diz a respeito. Ou a respeito de Deus. Então, observa que há diversidade de dons segundo o dom da graça de Deus. E esses dons são irrevogáveis. Quem está entendendo? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu falei também sobre isso na mensagem pela manhã. Versículo 11. E ele mesmo deu uns como apóstolo dons. Uns como profeta, outros como evangelista e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos chegaram já? Todos chegaram à plenitude da fé, à plenitude do conhecimento de Cristo? Não. Então os dons continuam. Esses dons que são irrevogáveis continua sendo atuante para que haja sempre edificação. Ô irmão, eu já aprendi a graça, não preciso mais de você. Você não precisa de mim, então tchau. Você é livre. Ah, irmão, mas eu estou aqui na live, mas não é porque eu preciso de você. Claro, não é porque você precisa de mim, é porque você quer continuar sendo edificado pela palavra, você quer se fortalecer, você quer aprender mais para também edificar vidas. Seja bem-vindos. Viu, abençoados? Então, esses dons, né? Hoje, em graça, o entendimento que nós temos é que ele pode estar em qualquer pessoa. Não temos, e eu tenho essa mensagem, eu já preguei um tempo atrás, o monopólio da graça. Não existe um monopólio da graça. Só um tem, só um prega, só um fala, só um conhece. Né? A graça é de Deus, é dom de Deus.
Eu refutava muito algum tempo atrás que tem uns abençoados que eram admiradores do pregador da graça X, do pregador Y, porque foi o primeiro que pregou a graça, porque depois foi aquele tem canal no YouTube com mais seguidor, então aquele prega melhor, então aquele... Gente, não é para vocês analisarem isso. É para vocês entenderem o dom. E se aquilo está te edificando, se aquela mensagem está te edificando em Cristo, amém. Louvado seja Deus. Nada do homem, tudo de Deus. Agora, quando o homem se coloca na frente, porque eu tenho, que Deus revelou somente a mim, porque aí já é carne ativada, né, irmão? Quem está entendendo? Então a graça não traz mérito para o homem. A graça não engrandece o homem. E é por isso que muitos pastores do sistema religioso não querem conta com o evangelho da graça. E muitos até entendem o evangelho, mas não querem pregar, porque pregar o evangelho é você se isentar de glória. Pregar o evangelho da graça é você exaltar o Senhor da graça. É no dom de Deus. E como eles não querem pregar no dom de Deus, até porque eles não têm, eles querem pregar no raciocínio humano religioso, porque aí exalta o homem. Eu sou seu profeta, eu sou seu pastor, você é minha ovelhinha. Eu vou fazer a oração da bênção, eu vou fazer a oração da meia-noite. E o salmo não sei das quantas. Quer dizer, se apropriando, dizendo-se serem usados por Deus, serem ungidos, mas na verdade é só um comércio. É só uma credencial para chegar às pessoas. Sabe quando você vai participar de uma entrevista de emprego? Você tem lá o seu currículo, né? Você fez curso, estudou, se dedicou, tem lá seu diploma, tem lá... Aí você vai se empregar em uma área X. Aí tá lá a sala cheia de candidato lá para ser entrevistado, etc, etc. Só que tem alguém lá que ele tem alguém importante que indicou, que fez uma ligação, que fez uma ponte. Então ele vai na dependência daquele alguém. E às vezes ele não é nem tão qualificado para assumir aquele departamento, aquele setor, mas ele já vai na certeza de que vai dar certo, mesmo ele não tendo capacidade, porque alguém, um costa larga, como nós chamamos, já preparou o esquema, já indicou, já... Ô irmão Elcio, mas isso é ruim, é errado? Não estou falando de ruim, de errado, do que é certo, que é errado. Eu estou falando que tem muita gente que é capacitado, que deveria estar lá, mas não estão porque outros foram, porque indicaram, porque... E aí nós vemos muita irresponsabilidade, muitas situações complicadas. Minha esposa, ela trabalha em negócio de diretoria de escola e ela vê muitas pessoas que chegam, que são indicadas por político, etc. Mas pessoas barreadas, pessoas que não desenvolvem o trabalho, as funções, mas estão lá, sabe, se assegurando naquela pessoa que indicou, naquele político que mexeu lá os pauzinhos, que colocou aquela pessoa lá. Isso só traz transtorno. Então assim são estes que se apropriam, dizendo-se que foram levantados por Deus, as credenciais dele, né? Jesus me consagrou, Jesus me chamou, me deu uma revelação, eu adivinho um CPF, eu faço a oração da fé, eu te unjo com óleo, eu te aquilo outro. E as pessoas recebem aquilo, não. Realmente ele está usando a credencial Jesus. Mas se você não tem acesso se você não tem o conhecimento da palavra, você não entende. Você não vai perceber a malícia, o engano. Então quem recebeu, quem tem o dom para edificar, para ensinar o povo, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4,19, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo falou em 2 Coríntios 11, 2, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus para apresentar vocês.
a um só marido como uma virgem pura. Então, Paulo falou aos Efésios, lá no capítulo 4 também, no versículo 14, para que não sejamos mais levados por ventos de doutrina, em volta de vento de doutrina. Então, observe que o apóstolo, ele exercia esse dom irrevogável de Deus, um dom que Deus tinha dado, para edificar o corpo. Mas é isso que nós estamos vendo na tradição religiosa? Não. O dom que os pastores têm é para crescer o ministério deles. E aí eles se intitulam serem mais de Deus porque tem mais seguidores, porque tem mais congregação, porque tem mais dinheiro, porque tem mais fama. E eles atribuem isso a poder, a unção. Eles atribuem o reconhecimento ou a aceitação pública como sinônimo de aprovação de Deus. E não é. Não, porque eu sou enviado de Deus, porque tá aí os frutos. Que fruto? Eu tenho aí 1 milhão de membros nas igrejas. Isso é fruto? É claro, irmão, porque Deus abençoa. É? Aí teve um irmão que chegou assim pra mim e disse: irmão Elcio, você tem quantas igrejas? Eu falei: eu não tenho nenhuma. Ele: não, mas essa igreja aqui. Eu falei: essa igreja aqui é o povo de Deus, eu tô aqui só pregando o evangelho. Mas o senhor não tem em outros lugares, não? Eu falei: você quer dizer você quer perguntar se a gente tem outros grupos, se a gente se reúne em outros lugares? Vocês têm quanto? Eu falei: vocês quem? Aí eu falei pra ele: tem no Rio de Janeiro, os irmãos que se reúnem lá, tem os irmãos que se reúnem em São Paulo, tem os irmãos que se reúnem em Feira de Santana, em Graça, tinha outros irmãos aí se reunindo lá acho que em Betim, Minas Gerais, com alguns irmãos. Então, eu acho que tem uns grupos de irmãos que se reúnem aí. Aí ele: então, vocês têm quanta igreja? Eu falei: nós não temos nenhuma. Não, mas essas igrejas aí. Eu falei: essas igrejas não é essas igrejas. Esses irmãos se reúnem na mesma visão, no mesmo entendimento da graça. Mas a igreja não é de homem. O dom é para exaltar aquele que é o Senhor. Nós pertencemos ao Criador, nós somos de Deus. Não existe entre nós maiorais, não existe entre nós pastor-presidente, não existe entre nós convenção. E isso é complicado de ensinar porque alguns irmãos em graça, quantas vezes eu já fui intimado por alguns irmãos que a gente deveria se reunir com os líderes em graça para traçar uma linha de pregação para que todos pregassem igual. Eu pregasse igual o irmão no Rio, o irmão de São Paulo, BBB, para a gente entrar em consenso, né, para não ter margem de dúvida, para que não houvesse nenhuma contradição, queridos. Isso não existe. Isso não existe nem no sistema religioso, porque vai existir em graça. Agora, cada um veja como esteja edificando. Paulo disse: eu lancei o fundamento, outro vem e edifica. Veja cada um como edifica. Não é criarmos um clube, uma liderança em graça, uma convenção em graça. Não. Todos nós que recebemos, se o dom é de Deus, se o dom veio do Pai, esse dom é irrevogável. Então, dentro desse dom, Deus está edificando em São Paulo, Deus está edificando no Rio, Deus está edificando aqui na Bahia, e com as redes sociais, né, com o YouTube, está edificando em todo mundo aqueles que recebem a palavra da graça. Agora, em relação ao entendimento pessoal, isso é muito pessoal, porque nem todos irão compreender certos pontos da mesma forma. Tá? Então sempre haverá ali uma divergênciazinha aqui e aqui, porque embora o dom seja de Deus, tem a nossa participação humana. Em que sentido, irmão Elcio? No sentido de que nós somos limitados, é o espinho na carne, como disse Paulo. Eu orei para que Deus tirasse o espinho na carne, mas para que eu não me exaltasse pelas excelências revelações do dom, foi me dado um espinho na carne. Então, quando o irmão Elcio achar que é o maior pregador da graça de Deus, aí ele lembra que ele tem um espinho na carne, que eu sou falho, que eu posso tropeçar nas minhas próprias palavras, que eu posso entrar em contradição em algum ponto e alguém olhar e dizer assim: mas você fez isso, você falou aquilo. Logo, é melhor diminuir para que ele cresça. Então, todo aquele que for se intitular alguma coisa, não é no dom da graça de Deus. Porque no dom da graça de Deus só vai exaltar o Pai Criador. Amém, meus irmãos?
quem recebe. Então é isso. Deixando essa pequena reflexão aqui e dizer que os dons são irrevogáveis, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Salvação ali era o livramento da lei, tá? Porque ele vai dizer no 9, não vem das obras, lei, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom presente de Deus. E essa mesma graça que salvou os judeus, que tirou os judeus debaixo do pecado, debaixo da condenação, esse mesmo dom da graça iluminou os meus olhos, iluminou os teus olhos e tem aberto aí os olhos de muita gente para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é um dom, não tem do que o homem se gloriar. Nós reconhecemos o dom no outro. Nos reunimos aqui em Lauro de Freitas e nós temos aqui irmãos de faixa etária bem diferente, de jovens a senhores que têm idade, senhoras que têm idade para serem meus avós. Não sou chamado de... Ninguém aqui manipula. Não, é o pastor Elcio, Não, somos irmãos. Nos tratamos dentro da liberdade de Cristo, com respeito e carinho. E as pessoas reconhecem o dom que Deus tem nos dado para edificar, somar no crescimento, né, do entendimento dos irmãos. Sem nenhum tipo de manipulação e cobrança como os líderes religiosos fazem. Eu sou seu pastor, vai chegar lá na igreja evangélica, ou qualquer outra que seja, e chamar lá o líder de irmão. Vai lá um obreiro, alguém de lá se referir ao pastor como irmão, como amigo. Não. Lá ele é o líder, ele é o pastor, porque ele está no dom. Não é dom. O dom da graça é Cristo sendo exaltado pela sua obra maravilhosa, Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas e nos respeitando uns aos outros e reconhecendo a capacidade e o dom que cada um tem, porque cada um, segundo o dom da graça de Deus, contribui para o aumento da edificação. Um é para ensinar, outro é para exortar, para aconselhar, outro é para compartilhar, outro é para ter misericórdia, outro é para socorrer ali, outro. Tudo é um dom. Um contribui de uma forma, outro contribui de outra, outro ajuda de outra forma, outro ajuda de outra. E aí nós vamos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento, e o povo de Deus se fortalecendo na fé. Isso cumpre o que está lá em Atos. Não há necessitado algum entre eles, porque todos compartilham, todos comem do mesmo pão, todos se servem à vontade, sem ter alguém superior, melhor, maior. Jesus disse, entre vocês não. Entre vocês não serão como os gentios. Entre vocês só há um mestre, só há um Senhor, disse Jesus aos discípulos. Só há um Pai. Então, nesse mesmo entendimento, nessa mesma visão que ele passou, é o que a graça de Deus nos ensina. Dependemos da graça dele, é o Espírito dele, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Foi o que falávamos pela manhã, tá bom? Pois bem, ficamos por aqui. Uma noite abençoada para você, se você estiver assistindo durante o dia. Um bom dia, uma boa tarde, graça e paz, e que você esteja crescendo a cada dia no dom que pertence a Papai do Céu. Fui, até a próxima.